Fala, meus queridos e minhas queridas, eu sou a Kelly e a gente está aqui hoje para falar de sociologia. E nessa aula a gente vai falar sobre os autores clássicos. Galera, não dá para perder essa aula. Não dá para fazer uma boa prova se a gente não dominar esses caras aqui. A gente vai falar sobre os 3 porquinhos da sociologia, necessariamente sobre Émile Durkheim, Max Weber e ele, o tão amado, tão odiado, Karl Marx. Então vem cá para a gente compreender tudo e para você sair super preparado dessa aula. Aprende tudo aqui comigo. Bom, eu fiz um quadro aqui já para a gente adiantar os processos todos, falando do Émile Durkheim. O Durkheim, que é um sociólogo francês que viveu ali no século XIX e ele é conhecido como um sociólogo funcionalista. O que isso significa? Ele vai acreditar que cada pessoa tem uma função na sociedade. Ele entende, inclusive, que a sociedade é um organismo vivo e que esse organismo vivo acaba por definir o indivíduo. Então, ele acredita que a sociedade rege o indivíduo. O indivíduo, portanto, é fruto, é resultado daquilo que a sociedade ali que esse indivíduo faz parte, acaba trazendo para ele. Ele, gente, vai ter um diálogo muito grande com as teorias do Auguste Comte, ou Auguste Comte, Comte, como você bem preferir, que é, tecnicamente, um dos pais da sociologia. Porque essa sociologia, rapaz, tem muitos pais, né? Tem todo um debate aí sobre quem seria o pai da sociologia. As teorias discutem aí sobre a paternidade entre 4 sociólogos. O Auguste Comte, que seria o primeiro a falar de uma física social, e posteriormente esses 3 porquinhos aqui, o Émile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx. E o Auguste Comte, então, ele vai inspirar muito as teorias do Durkheim. O Durkheim vai dialogar muito diretamente com a teoria do Comte, que é o positivismo, ok? Bom, mais então sobre o Durkheim. O Durkheim, ele é fundamental e é um dos pais da sociologia, porque ele vai determinar o objeto de estudo da sociologia e vai entender a sociologia e vai criar a metodologia ali para colocar a sociologia enquanto uma disciplina acadêmica. Ele faz isso, sobretudo, a partir do ano de 1895, quando da publicação do seu livro, As Regras do Método Sociológico. E é nesse livro, então, que ele vai discutir e debater mais fortemente, né, e de forma mais direcionada. Com o que a sociologia deveria se preocupar, como ela deveria se preocupar, como que o sociólogo estuda a sociedade, quais os métodos que ele adota. E é nesse contexto aqui que ele vai nos apresentar, por exemplo, o conceito de fatos sociais. Gente, falou de Durkheim, tem que vir na sua cabeça esse conceito de fatos sociais. Para ser um fato social, tem uma regra aqui básica, tá? Tem que encaixar em 3 critérios. Um fato social é sempre geral, é sempre exterior e é sempre coercitivo. Então, ele é geral, tem um significado universal. Ele é exterior, ou seja, ele independe do indivíduo, ele já está pré-estabelecido dentro daquela sociedade. E é coercitivo, é algo impositivo. Vou te dar um exemplo aqui, típico de fato social. A violência. A violência é um fenômeno que é geral, que é universal? Sim, a gente vivencia fenômenos violentos, tanto no aspecto micro quanto no aspecto macro, tanto aqui no Brasil quanto nos países mais desenvolvidos da Europa. Se eu falo de violência, um europeu ou um brasileiro vai entender do que eu estou dizendo e vai, inclusive, conseguir exemplificar as violências cotidianas, as violências estatais, as violências de todas as formas possíveis, né? Portanto, perceba, a violência, sendo um fato social, tem um significado e um significante universal, é algo, então, geral. A violência é exterior ao indivíduo? Sim, a violência já está estabelecida. Você vai lá e fica sabendo que o bandido, o indivíduo, a pessoa mais bizarra e violenta do mundo morreu.
Acabou a violência no mundo? Não. Porque a violência não é algo que reside em um indivíduo especificamente. É algo exterior ao indivíduo, é algo que já está estabelecido. E a violência é algo coercitiva, é algo impositiva. Ou seja, você aí, indivíduo, sofre necessariamente com essas questões da violência. É algo que se impõe, é algo que está ali de uma forma meio punitiva. Todos nós sofremos efeitos da violência. Portanto, a violência é um fato social. Eu poderia falar aqui da educação como um fato social, eu poderia falar de vários outros elementos que se encaixam nesses três conceitos e que, portanto, são considerados fatos sociais. Os fatos sociais, segundo Emile Durkheim, controlam o indivíduo. Então, dentro da sociedade, a gente só consegue compreender aquela sociedade compreendendo os fatos sociais. Porque se a sociedade define o indivíduo e se a sociedade é o lugar onde esses fatos sociais vão sendo reproduzidos, então o sociólogo deve compreender e estudar os fatos sociais, entendendo que eles dialogam diretamente e influenciam diretamente na vida de cada indivíduo. E a sociedade, ela acaba reproduzindo esses fatos sociais. Então, eu posso dizer que a dinâmica social é uma dinâmica composta necessariamente, para o Emile Durkheim, de fatos sociais. Os fatos sociais, então, regendo a sociedade, isso tem um aspecto, no caso, para o Emile Durkheim, que não chega a ser negativo. É um aspecto que vai ser positivo até, porque a gente vai perceber, então, que isso vai gerar uma certa coesão, isso vai gerar um certo direcionamento para a sociedade. Agora, uma sociedade na qual vários indivíduos se negam a seguir aquele fluxo, aí a gente tem um problema, porque dentro de uma sociedade onde os fatos sociais são reproduzidos, e esses fatos sociais é que regem a sociedade, se nós temos muitas pessoas que não seguem isso, ou poucas pessoas ainda, a gente tem um efeito aqui e algo problemático, que é a anomia. A anomia, quando geralmente essa palavra aí, essa letrinha A, tá antes de uma palavra, significa negação. Então, anomia vem aqui do que é normal, como A tá antes, então seria aquilo que não é normal. Aqueles indivíduos ou aquele grupo de indivíduos não seguem os fatos sociais. Eles são, então, sujeitos anômicos. E para o Durkheim, que tem esse contexto e esse diálogo tão direto com o positivismo, isso vai ser problemático. Por quê? Quanto mais indivíduos anômicos nós temos, menos ordem e progresso nós temos. Lembra aí que o lema do positivismo, que inclusive está na bandeira do Brasil, é ordem e progresso. Na verdade, a frase do Comte seria: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Se eu tenho uma sociedade onde as pessoas não estão reproduzindo esses fatos sociais, temos um problema, temos menos ordem e progresso, ok? E aí, para finalizar essa super revisão sobre o Emile Durkheim, falando dos conceitos mais importantes, é indispensável que a gente fale sobre os processos sociais. O Durkheim, ele está tentando compreender a sociedade, e aí ele quer entender como que os indivíduos se aproximam, como que os grupos sociais se formam, o que está por trás disso? E aí ele vai criar nomes, né? Ele está, mais uma vez, criando as regras do método sociológico. Então ele está preocupado em dar nome para isso tudo. E ele diz que existem dois tipos de processos que fazem os grupos se associarem ou se dissociarem. É o processo associativo, aquele que está ligado à cooperação. Então a gente está aqui, eu cooperando com vocês, vocês cooperando comigo, e a gente está conectado agora de certa forma. E há ainda os processos dissociativos, aqueles que afastam os indivíduos e que, portanto, acaba sendo algo anormal, é algo que é prejudicial. Quanto mais processos dissociativos dentro de uma sociedade, pior é o resultado também. Bom, e aí o que a gente tem, galera? Esses processos associativos, eles são aquilo que a gente deve mirar dentro de uma sociedade e eles acabam, então, explicando como que a sociedade se organiza, como os grupos sociais se dão. E a gente tem, então, os processos associativos que geram o que ele chama de solidariedade. E aí ele vai dividir a solidariedade em duas. A solidariedade mecânica, típico das sociedades mais
primárias, né, mais tradicionais, e a solidariedade, desculpa, orgânica, aquela que é típica da sociedade contemporânea, que depende aí e cria laços de dependência. Então, tá aí o quadro sobre Emile Durkheim. Espera aí, não sai daí que eu já volto para falar de outros sociólogos com vocês. Até logo. Salve, salve! Estamos de volta para falar de outro sociólogo aqui clássico, o Max Weber. Alemão, Weber também vive no contexto do século XIX, e aí, galera, ele vai discordar do Emile Durkheim. Então, conforme eu acabei de dizer para vocês, se o Durkheim acredita que a sociedade molda o indivíduo, aqui vai ser diferente. O Max Weber acredita que o indivíduo molda e modifica a sociedade. Como que ele faz isso? A partir de um conceito muito importante do Weber, que é o conceito de ação social. Então, cada indivíduo, a partir das suas ações sociais, ele pode modificar o meio em que ele está. E aí, essa ação social, ela é sempre racional, afetiva ou tradicional, conforme eu vou explicar para vocês logo menos. O que o Weber está querendo nos dizer dessa forma é que o que nos diferencia dos outros animais é a possibilidade de pensar, de raciocinar. Então nada surge do nada. Tudo que a gente faz tem ali um propósito, tem um porquê. Ainda que quando você faça, você não consiga necessariamente identificar isso ou colocar aquela ação em graus de racionalidade maior. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai categorizar para nos mostrar. Para ele, a melhor das ações sociais é aquela ação social que parte da racionalidade. Mas ele admite e compreende que muitas das vezes a gente também age de forma afetiva ou a partir de um certo tradicionalismo, né? Ele também vai dizer que, apesar dele criar essas categorias, é difícil dizer que uma ação é somente uma coisa ou somente outra. Então, ele cria aí possibilidades para que a gente possa compreender melhor a ação dos sujeitos e que essas ações modificam a sociedade. Ele vai dizer que a ação social racional, que para ele é aquela que a gente deve privilegiar, ela é dividida em dois, tá? Então ele diz que existe a ação social racional baseada nos fins, que você está preocupado com os fins daquilo, e aquelas que você está preocupado com seus valores. Então, por exemplo, eu estou aqui te dando essa aula porque eu tenho uma ação social, é um comportamento meu que individual e que modifica a sociedade, porque eu acredito que eu posso contribuir para os seus estudos e para você tirar uma boa nota. E você, em contrapartida, tem uma ação social também de estar me assistindo por acreditar que eu possa te ajudar nos seus estudos para que você possa tirar uma boa nota. Então, a sua ação, ela é racional e ela objetiva os fins. Agora, você também pode ter uma ação social que objetiva e que tem como princípio ali os seus valores, como, por exemplo, uma coisa boba, uma coisa banal, de desejar bom dia para o porteiro do seu prédio, de ser legal com os funcionários do supermercado, de ser maneiro com as pessoas que estão à sua volta. Isso são valores seus e são valores inegociáveis e você age a partir daí. Há também a ação social afetiva ou emotiva. Então você age de acordo com a sua afetividade, com a sua emotividade, ainda que não seja muito racional, né? Por exemplo, agora é tarde da noite, eu trabalhei o dia todo e eu tô morrendo de saudade do meu sobrinho. E aí eu pego o carro, ando quilômetros e quilômetros de distância porque eu quero matar essa saudade. É racional isso? De forma alguma, é até perigoso, mas eu tô agindo com o coração, né? É uma ação social também que pode modificar a sociedade para o bem ou para o mal. E a gente tem aí a ação social tradicional, aquela que é movida a partir de um tradicionalismo. Na minha família tradicional, família mineira, eu sempre cumprimento os meus tios, meus parentes, pedindo bênção. Então, eu não necessariamente tenho a mesma religião que eles não têm a mesma religião que eu, mas isso é algo tradicional. Eu nem racionalizo isso e muitas das vezes eles
ao me cumprimentarem, né, nem identificam qual que é o significado por trás disso, mas é algo que eu faço de uma forma tradicional, seguindo uma tradição, e eu acabo perpetuando isso na minha família. O meu sobrinho bem pequenininho faz isso, bem provavelmente ele vai passar isso e vai passar uma vida toda assim, talvez ele passe isso para os filhos dele e por aí vai. Então, esse hábito, a partir da tradição e essa ação, acaba modificando também a sociedade. Portanto, para o Max Weber, o indivíduo molda a sociedade. Bom, o Weber ainda tem, nas suas teorias, uma proposta para o seu método de estudo. Segundo o Weber, o ideal seria que a sociologia se preocupasse em compreender e eleger os tipos ideais. Ele identifica que é impossível, é sem condição, sem base, a gente saber tudo sobre todo mundo, né? Portanto, não dá para, se eu quero saber sobre alguma sociedade específica, é impossível que eu converse com todas essas pessoas. Então, basicamente, o que ele sugere é que a gente busque uma média, uma régua, que a gente, a partir da estatística e da influência histórica, consiga estabelecer um tipo ideal para dizer ali o que aquele grupo representa. Bom, o Weber ainda vai versar para a gente, isso é muito importante, sobre a questão da política. Aqui talvez seja um dos tópicos que também sejam mais recorrentes sobre o Weber na sua prova do Enem. O Weber, ele diz que a política tem um efeito causal, é uma consequência e uma necessidade, e aí ele vai lá na discussão sobre o estado de natureza que os filósofos da modernidade propõem, né? E aí ele diz, olha, o Estado surge como uma causa, né, e como um efeito de constituir uma instituição política onde um homem vai dominar o outro homem. E quando ele fala homem aqui, ele está falando da sociedade, né? Então, um indivíduo, um membro da sociedade, acaba por dominar outros membros da sociedade. E ele vai dizer ainda que para essa dominação acontecer, há o uso da violência, ao uso da força. E ele defende, inclusive, que o Estado é o único que possui o uso legítimo da força. Então, para acabar com aquele estado de natureza, no sentido negativo, de guerra de todos contra todos, né? Aquele sentido lá da modernidade, ele fala, olha, o Estado surge para acabar com esses problemas e, se necessário for, ele vai fazer o uso da força. Ele ainda traz o conceito para a gente de domínio e vai dividir esse conceito de domínio em três. Ele vai dizer que existe uma dominação a partir de um aspecto carismático, existe uma dominação a partir do aspecto tradicional e existe uma dominação a partir do contexto e do aspecto racional legal. A dominação racional legal é aquela que se dá por meio das leis. A dominação tradicional é aquela que se dá por meio da tradição. Por exemplo, você aprendeu, bem provavelmente, que você deve respeitar os mais velhos. Ainda que os mais velhos não sejam os mais preparados para falar e para pensar sobre determinada coisa. Existe aí uma certa condição e um tradicionalismo que acaba te fazendo dar mais moral aí para as pessoas mais velhas e, de alguma forma, eles exercem esse domínio sobre você. E o carismático tem a ver com o discurso. Então, por exemplo, o domínio que os políticos têm sobre nós ou que um professor às vezes tem sobre um aluno se dá nesse contexto do domínio carismático, tá? Se dá através do discurso e por aí vai. E para finalizar aqui, tudo que a gente falou de Weber, a gente falou muita coisa em pouco tempo, eu não posso deixar de falar de uma das obras fundamentais para compreender o capitalismo, que foi escrita pelo Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nessa obra, o Weber vai falar um bocado sobre economia, mas, mais uma vez, ele vai utilizar dessa influência histórica aqui e pegar ali referências. Ele vai mostrar pra gente sobre como o calvinismo mudou o ritmo do capitalismo, porque a partir da lógica ali da predestinação, há um incentivo à produção, porque aquela pessoa que enriquecer a partir dos frutos do seu trabalho, essa pessoa, ela é predestinada, ela tem um lugar especial ali nos céus, né? Portanto, isso acabou modificando
o capitalismo. Ele vai nos trazer esse conceito e essa perspectiva de que, por exemplo, os países que seguiram essa dinâmica protestante nas suas colônias acabaram desenvolvendo o capitalismo de uma forma muito diferente dos países que utilizaram da dinâmica e da lógica católica para sua colonização, né? Isso vai gerar para ele éticas de trabalho diferentes. A ética do trabalho dos protestantes girava em torno ali do lucro e etc., de não condenar esse lucro. Já a ética do trabalho, baseada na dinâmica católica, condena o lucro, né? Portanto, esse livro é fundamental para a gente compreender essas mudanças que se dão ali na modernidade e que, sem sombra de dúvidas, acaba por influenciar a contemporaneidade. Então, eis aí tudo que eu falei sobre o Max Weber, mas não sai daí que tem mais um sociólogo para a gente falar. Beijo, até logo, calma aí. Viu só? Eu falei que voltava como um passe de mágica. Cá estou para falar dele, Karl Marx, sociólogo alemão, que vai também escrever no século XIX. E, galera, que vai falar de economia, de história, de filosofia, porque ele tem formação em tudo isso, né? Tecnicamente ele não é alemão, ele nasce na Prússia, a Prússia que mais tarde se torna a Alemanha. E aí ele vai trazer pra gente o conceito de materialismo, né? Contrariando, inclusive, a lógica lá do Hegel. Ele tem o Hegel como uma grande referência, só que para o Hegel, basicamente, a ideia leva à materialização, à materialidade das coisas. E o Marx vai dizer o contrário, que a matéria leva à ideia. Então, que a materialidade das coisas leva à teorização das coisas. E aí ele vai trazer pra gente alguns conceitos que é muito importante você estar ligado. Ele vai dizer, por exemplo, que a estrutura, né, ou melhor, a sociedade, as coisas, elas são organizadas a partir de uma infraestrutura e uma superestrutura. Infraestrutura é aquilo que baseia tudo, né, gente? Tipo, eu vou para um festival, aí qual que é a infraestrutura deste festival? Tem 5 palcos, tem 19 banheiros, tem 200 atrações. Basicamente, eu tô falando daquilo que faz as coisas acontecerem. Então, eu tô falando de uma infraestrutura. O que o Marx vai nos dizer é que a infraestrutura, ela o que baseia ela, o que compõe ela, é a força produtiva e as relações de produção. Essas forças produtivas, essas relações de produção é que vão basear a organização do Estado, a organização da política, a organização do direito, que vai organizar a ideologia. Então, basicamente, uma sociedade, a partir da forma como o trabalho é desenvolvido, como as relações de produção se desenvolvem, é que vai basear todo o resto. É claro, essa infraestrutura, então, vai influenciar a superestrutura e vice-versa, querendo ou não, né? Essa superestrutura também retroalimenta aqui essa infraestrutura. Ele vai além, né? Ele vai trazer para a gente o conceito de um materialismo histórico, afirmando para a gente que as relações de produção, né, aquilo que eu acabei de explicar para vocês, então, elas influenciam e controlam a história, não só na contemporaneidade, né, não só aqui agora. Ele traz elementos históricos que comprovam que isso sempre aconteceu, que isso sempre rolou. Então ele mostra e fala, né, sobre a Idade Média, sobre a Idade Antiga, sobre como sempre houve ali essas relações de produção influenciando todo o resto e como sempre houve ali classes sociais antagônicas, onde uma acabava por dominar a outra a partir e baseado nessas relações de produção. Então ele vai dizer que a sociedade sempre foi dividida em classes sociais. E ele deixa uma frase famosa pra gente que é a seguinte: a história do mundo é a história da luta de classes, né? É mais ou menos isso que ele disse e, portanto, ele coloca
como nessa perspectiva histórica sempre houve classes sociais antagônicas, então que estão em oposição umas às outras e que se baseiam na dinâmica da exploração. No mundo contemporâneo, ele vai dar nome a essas classes, né? Ele vai chamar a classe que explora de burguesia e a classe que é explorada de proletariado. A burguesia seria os donos dos meios de produção. Então vamos pensar aqui no dono de uma fábrica, tá? E o proletariado é aquele que vende a sua força de trabalho. É o trabalhador que vende ali a sua força para poder executar as suas tarefas, né? Eu aqui estou vendendo a minha força de trabalho, eu estou vendendo o meu conhecimento, querendo ou não, que é a minha força de trabalho para poder te explicar isso. Sou uma proletária, portanto. A maior parte de nós, na perspectiva marxista, são proletários, né? E aí ele vai criar teorias a partir dessa dinâmica de exploração. Uma das mais famosas aí é a mais-valia. O que é a mais-valia? A mais-valia é a parcela produzida pelo trabalhador que não é remunerada e que é apropriada pelos donos dos meios de produção. Então, lá baseado no Hegel, inclusive, ele vai trazer para a gente a ideia do senhor e do escravo. Só para resumir aqui para você, o que o Marx o tempo todo está dizendo é que não fosse o trabalhador, não fosse o proletário, não adianta o dono dos meios de produção ter os meios de produção. Então, para pensar numa fábrica sem trabalhadores. Ainda que hoje a gente tenha uma automação muito grande das máquinas, ainda que hoje a gente tenha tecnologia de ponta e etc., é impossível que haja produção sem os trabalhadores, né? E, bom, mesmo que o trabalhador seja a condição básica para gerar a produção, não é como se o trabalhador fosse bem remunerado e recebesse o justo por aquilo que ele produz. Há uma exploração entre a burguesia e o proletariado. E a mais-valia seria, então, essa parte que o trabalhador gera, né? Que seria basicamente o lucro. E esse lucro, ao invés dele ser dividido, ele vem quase que integralmente para os bolsos dos patrões, né? E os trabalhadores, os proletários, então, são explorados. O Marx vai dividir a mais-valia em duas. A gente tem a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta é aquela na qual há um aumento da jornada do trabalhador, mas não aumenta o salário dele. Então veja só, se ele trabalha mais tempo, bem provavelmente ele produz mais. Só que ele não está ganhando mais por isso. Então, mais uma vez, a mais-valia está aí colocada, né? E a mais-valia relativa é aquele momento onde a produção aumenta, seja porque, sei lá, compraram uma máquina mais eficiente e aí o trabalhador acaba tendo que trabalhar mais, a produção aumenta e isso vai acabar fazendo com que o lucro do burguês também aumente, porque agora ele produz mais peças, mais coisas por hora e ele vai vender isso, vai lucrar, e não há o aumento salarial para o trabalhador. Então veja só, a mais-valia o tempo todo está falando sobre essa relação de exploração. Kelly, então é muito injusto, eu não quero trabalhar dessa forma não, porque o tempo todo eu sou explorado. Bom, você tem uma opção, você pode dizer lá para o seu chefe, olha, eu não estou concordando com isso e eu quero mudanças. E aí o seu chefe pode falar, você jura? Olha, tem um exército industrial de reserva. Tem lá na rua um tanto de gente que podia estar aqui fazendo a sua função. Você quer mesmo que eu te coloque no olho da rua? E aí o proletário, no fim das contas, né, ele acaba ficando preso ali porque existe, e a dinâmica dessa exploração, propositalmente, né, mesmo o mercado acaba não colocando todo mundo dentro, né, acaba criando ali um desemprego estrutural e não trazendo todos os trabalhadores para dentro das empresas, para dentro das fábricas. E isso acaba sendo
um jogo, acaba se estabelecendo e situando um jogo de exploração e de controle dos donos dos meios de produção em relação e para com os trabalhadores. E isso também acaba, o trabalhador muitas das vezes acaba por nem perceber isso aqui. Muitas das vezes ele acaba nem percebendo que ele está sendo explorado. Isso porque a burguesia vai lançar a mão de algumas estratégias, como por exemplo, a alienação. A burguesia vai utilizar da ideologia, que é um conceito aqui do ponto de vista marxista que é negativo, e a burguesia então vai lançar a mão dessa alienação para que o trabalhador não perceba essa exploração, né? O trabalhador no Natal ganha ali um panetonezinho, michuruca, e aí ele fica, nossa, olha que a empresa lembrou de mim. Tipo, cara, você é que enriqueceu a empresa pra caramba, isso aí não é nada, né? Eles podiam estar te dando uma coisa muito melhor, mas isso acaba alienando o trabalhador que não consegue perceber que ele é o ponto mais importante da produção, que sem ele não haveria nada daquilo que é produzido, né? Bom, e aí o que o Marx sugere? Porque o Marx tem uma perspectiva ali da praxis, uma perspectiva da prática, não adianta só ficar teorizando, tem que partir para uma prática, tem que partir para uma dinâmica de fazer e acontecer. E aí ele vai sugerir que os trabalhadores, né, tomem os meios de produção. E aí ele deixa algumas frases famosas, né? Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. E aí ele clama: trabalhadores do mundo, univos. Isso tudo está lá no Manifesto Comunista, onde ele sugere que se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Então ele sugere que haja uma revolução onde os trabalhadores vão tomar os meios de produção, né? E aí, a partir desse momento, eles vão controlar tudo. Instituindo, então, um governo, né? Uma dinâmica socialista que posteriormente chegaria na fase do comunismo. Isso gera muitas reverberações, muitas polêmicas, mas sem dúvida esses conceitos aqui, eles são fundamentais para você compreender a sociologia, né? Esses autores clássicos e para fazer uma boa prova. Eu fico por aqui, não sem antes dizer para você tirar um print aí desse meu quadro todo e desejar que você tenha bons estudos e te dizer que a gente se vê na próxima aula. Um beijo para você, eu fico por aqui, tchau!